Primeiro tema que eu dei aqui, que vai ser as duas primeiras, título, né? Eu fiz aqui, mas eu achei um pouco forte, né? Mas vamos lá. Mas é verdade, pelo menos, né? Faça da perseverança um traço do seu caráter. Faça da perseverança um traço no seu caráter. O que eu pensei para dar esse título aqui para essa mensagem? Olhando para a palavra de Deus e vendo as nossas realidades, eu comecei a ver que, na palavra de Deus, esse é um tema também muito sério e muito repetido. Perseverança anda com temas tipo fé. Entende o tamanho da palavra, o tamanho da importância? E observar na palavra de Deus um tema tão sério como esse, e que às vezes é tão aceito por nós de uma maneira tão fria e fraca. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa, às vezes, aceita brincadeiras e aceita até como se fosse um jeito dela ser o fato de não perseverar nas coisas. Então, as pessoas se admitem ou ganham apelidos, falam assim, não, fulano está assim agora, animado com Deus, mas sabe como é que ele é, né? Entende? Nesse momento está bem aí no negócio, está indo bem, mas vamos ver, né? Sabe? E a pessoa não persevera nas decisões que toma, a pessoa não persevera nas coisas que começam. E aí, por fim, ela aceita isso. Não, assim, meu jeito é esse. Eu sou muito bom de começo, mas eu não sou tão bom de terminar as coisas. E aí você vai admitindo essas coisas e vai levando, e isso até perde um peso. E eu pensei assim, um tema como esse não pode ser alvo de brincadeiras nem de apelido para nós, né? Alguém que tem muitas iniciativas e poucas acabativas, né? Não pode ser conhecido como alguém assim. Não pode ser esse a sua marca. Não pode ser essa a sua etiqueta na vida. Com relação a Deus, com relação aos seus negócios, com relação ao emprego, com relação às suas iniciativas. Então eu falei assim, eu vou colocar logo o tema, que no tema a pessoa já entende, né? A perseverança precisa ser para nós um traço de caráter. Deve ser o que nós somos, não o que nós estamos fazendo agora. Você está fazendo agora algo bem perseverante, né? Não, perseverança é algo que eu sou. Eu não tenho isso, eu sou isso. Eu sou perseverante. Não é que eu estou perseverante, eu sou perseverante. Então, que Deus nos ajude nesses dias a entender esse tema e tomá-lo com muita seriedade e decisões no nosso coração, na intenção de que Ele faça em nós o efeito que tem que fazer, que a Bíblia diz que Ele faz. Aí eu peguei aqui algumas definições sobre a palavra perseverança. Então, a palavra perseverança, encontrei aqui algumas definições que diz assim, algumas, né? Qualidade de quem persevera, tem a ver com constância, firmeza, persistência, diante de dificuldades ou obstáculos. Vai gravando para mim aí o depois do diante ou depois que você fala assim, ó, nas definições, quero que você observe que em todas as definições de perseverança tem uma postura diante de um problema. Outra definição diz assim, ato de se manter firme em um propósito, ideal ou caminho, mesmo quando há desafios. Na definição anterior tem a palavra dificuldade e obstáculo, nessa definição tem a palavra desafio. Na outra definição diz assim, capacidade emocional e mental de resistir ao desânimo, manter o esforço contínuo em direção a um objetivo, apesar das frustrações e fracassos. Nessa encontramos que é uma resistência para continuar apesar de frustrações. Capacidade de continuar se esforçando, mesmo quando os resultados não são imediatos ou quando se enfrentam um fracasso. Aqui já temos um outro problema. Resistir mesmo quando as coisas não saem no nosso tempo. Quando os resultados não são na hora, no dia que você quer, e você fala assim, eu vou perseverar.
Isso é perseverança. É continuar, mesmo que as coisas não estão acontecendo no seu tempo. Fidelidade contínua a Deus e à fé, mesmo em momentos de tribulação ou seca espiritual. Então, nessa definição aqui, diz que nós precisamos permanecer apesar da seca espiritual. Apesar dos resultados não saírem do nosso tempo, apesar das secas espirituais, apesar das tribulações, perseverança é a força que nós encontramos para não desistir. Nessas definições, encontramos palavras que refletem o porquê de não alcançarmos vitórias, as quais são. Grava essas palavras, são essas palavras que estão impedindo de você chegar à sua vitória. Palavras como dificuldades, obstáculos, desafios, frustrações ou fracassos, resultados não imediatos, seca espiritual. Então, Deus tem algo muito grande à sua frente. Deus tem algo muito bom para a sua vida, mas esse tipo de palavra você vai ter que enfrentar. Fracasso, seca espiritual. As coisas não estão saindo no seu tempo. Desafios, frustrações. Vai ter que passar por esse caminho para chegar, então, àquilo que Deus prometeu a você. Todos os projetos e sonhos entregues por Deus a nós se encontram com... Ou seja, tem um encontro, né, com a dificuldade, com o obstáculo, com o desafio, com a frustração, com o fracasso, demora e até mesmo com uma seca espiritual. Eu acho interessante aqui, eu queria fazer uma pausa na descrição e na apresentação dessas definições, é que parece que nós criamos, né, uma ideia de que se algo for de Deus, isso não pode ter dificuldade, problema, obstáculo, fracasso. Então, algumas coisas nós desistimos e falamos assim, não, realmente, quando ficou difícil, eu entendi que não era de Deus. E isso não é verdade. Tem coisas muito difíceis que estão no caminho de coisas que Deus preparou para a sua vida. Não é uma boa notícia, né? Tem muitos obstáculos no caminho das coisas maravilhosas que Deus preparou para você. Pergunta isso para José. José, e aí? Bom demais, né? Ser filho do Jacó, de repente governador. Foi o quê? De repente, maluco. De repente, sabe o que eu passei, cara? De poço a prisão. Só que lá na frente estava o ser governador do Egito. Entende? Então, Deus preparou aquilo para José assim. Foi sem obstáculo? Não. Então, nós criamos essa ideia de que não, eu estou fazendo aqui, começou a ter muita dificuldade, eu entendi que não era de Deus. Você pode estar cometendo um engano muito grande. Pode estar cometendo um engano muito grande. Então, no caminho do que Deus preparou para você, se prepare, porque existem esses tipos de palavras. Dificuldades, obstáculos, desafios, frustrações, fracasso, demora e até seca espiritual. Palavras semelhantes à perseverança. Precisamos conhecê-las. Persistência, constância, tenacidade, determinação, firmeza. Uma outra coisa, quando começamos a tratar sobre perseverança, é que a perseverança tem um vizinho. Um vizinho que pode se confundir com ela também. Na verdade, ela é uma mulher, né? É uma vizinha. A vizinha da perseverança é a teimosia. Tem coisas que você fala assim, eu continuo nisso, ou isso é de Deus, ou isso é perseverança que eu tenho que aplicar aqui, ou eu tenho que desistir porque já virou teimosia. Então eu peguei as definições da prima irmã da perseverança. Teimosia. Elas não se dão bem, não, elas são brigadas. Definições de teimosia. Ato ou efeito de teimar, insistência obstinada em uma ideia, vontade ou atitude, mesmo diante de argumentos contrários ou evidências de erro. Perseverança, você aplica as coisas da sua vida que não têm evidências de erro.
Não, pastor, eu soneguei ali, eu roubei e deu certo, eu vou perseverar nisso. Tem evidência de erro. Você vai se dando lá na frente. Depois não culpa Deus, porque você pegou a prima da perseverança, a tal da teimosia. Então, na teimosia tem uma coisa com o erro. Isso aqui serve para quê? Para cada um de nós, em casa ou durante a palavra, e avaliar se eu continuo nisso ou não, né? Eu mudo essa postura ou não? Então, vai lá mais algumas definições de teimosia, do verbo teimar, manter-se firme numa opinião ou decisão, apesar de conselhos, razões ou fatos contrários. Tem conselho, você está vendo que não está dando certo. E isso, você decide que vai continuar. Teimosia é uma resistência emocional à mudança. Teimosia é quando, isso nós sabemos, né? Cada um de nós aqui poderíamos dar uma avaliação aí, se somos adeptos às mudanças ou não. Não gostamos de mudar, né? Eu tenho a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não gosto de mudança. Não gosto de mudança. Então, a teimosia, ela fica porque a pessoa criou já uma resistência às mudanças, motivada por orgulho, insegurança ou medo de perder o controle. Então, a motivação para continuar numa situação que Deus já mandou você sair é a teimosia. E a teimosia, ela se alimenta no orgulho da pessoa. O orgulhoso não quer mudar. A orgulhosa não quer mudar. É uma defesa inconsciente para evitar se sentir vulnerável, errado ou impotente. Porque se eu agora der o braço a torcer, eu vou ficar na mão do outro, né? Vulnerável, agora eu vou perder o controle. Eu me converti lá nos anos 2007. Tinha 2 0 no meio ainda, galera, para você ver, né? 2007. E eu converti, eu aceitei a Jesus mesmo, assim, de coração, né? Mas é o seguinte, a minha irmã Elaine, eu sou o caçula depois dela, a caçula das mulheres, né? Ela falava muito de Jesus para mim, né? E eu tinha toda uma postura, né, a ser defendida. E quando eu converti, você acha que eu fui humilde para falar assim, ô Elaine, obrigado. Você nunca desistiu de mim. Não foi, não. Eu pegava a Bíblia da minha mãe, porque eu já era da noite mesmo, né? Dormia, eu não tinha sono. Todo mundo tinha que dormir para eu pegar a Bíblia e ler. Para ninguém ver que eu estava convertido. Ninguém não, a Elaine em especial. E li toda a Bíblia, porque aí passou uns tempos, assim, ela morava em outra cidade, daí que ela foi lá, aí que eu falei assim, o Edinho converteu e está firme com Deus, você acredita? Ela chegou em mim e falou assim, eu falei, tomei, viu? Chegou minha hora. Só que eu já estava mais quebrantadinho. Eu falei, irmã, obrigado por você não ter desistido de mim, né? Porque tinha uma teimosia em não andar com Jesus, né? E aí foi quebrado aquilo. E aí eu fiquei vulnerável, né? Falei, agora pode falar o que ela quiser. Mas eu realmente virei uma moça, graças a Deus, assim, né? Sentido bom do negócio, né? Fiquei leve, não fiquei duro, assim, né? Eu fiquei amoroso, graças a Deus por isso. Mas aqui a gente vê que a teimosia tem a ver com o orgulho de não se sentir vulnerável. Teimosia é fechamento do coração à voz de Deus, ou à verdade, mesmo quando ele fala por sinais, pessoas e situações. A pessoa está vendo sinal que aquilo vai dar ruim. Tem pessoas dizendo, meu filho, sai disso. E tem situações claras que aquilo vai dar ruim. Mas o camarada teimoso quer ficar. A mulher teimosa quer ficar. Então, a teimosia tem a ver com essa dureza. Exemplo crasso, bíblico de teimosia é o faraó do Egito. O faraó tinha coração endurecido, uma teimosia espiritual que impedia de obedecer a Deus. Então, Moisés teve que usar lá 10 sinais, 10 pragas, né? Para o Egito, porque tinha um cara teimoso ali.
Até na última ele manda o exército atrás do povo de Israel, e o exército dele entra no mar que foi aberto por Deus, o mar fecha, ele perde um exército por causa de teimosia, e às vezes há pessoas como nós que acabamos perdendo família, perdendo amigos, perdendo negócio por teimosia. Por teimosia de não ceder. Teimosia é rígida no orgulho e cega diante da verdade. Você vai saber quando é teimosia, quando o seu orgulho estiver apitando, assim, sabe? Eu devia ter alguém um dia criar, né, um aferidor de orgulho. Seria massa. Tem um aferidor de pressão? Aí lá, 15 por 8. 15 de orgulho, 8 de humildade. Tá feio, né? Tem que ter um aferidor. E você tem esse aferidor. Todos nós temos. Tem gente perdendo família, amigos, perdendo negócio, perdendo alegria, irmãos, por orgulho, por teimosia. Então, preste atenção. A teimosia é a firmeza sem sabedoria. Fulano é firme, beleza, mas ele é um firme com sabedoria ou sem? Então, um cara que é firme sem sabedoria, era melhor que ele fosse frouxo, né? Porque o cara está teimando, está todo mundo vendo que ele vai perder tudo. Perder comunhão com Deus, perder tudo. A teimosia é insistir, não por amor à verdade, mas por medo de ceder. Então, para você ter esse comparativo, eu colocaria o orgulho como não, assim não, de verdade, né? Eu colocaria o orgulho como o grande aferidor para mim. Espera aí, eu estou aplicando, eu quero continuar nisso aqui, é por causa de mim ou é porque, se for por causa de mim, então é orgulho, se é orgulho é teimosia, se é teimosia eu vou me danar todo. Então deixa eu ceder logo. Ah não, isso aqui Deus colocou no meu coração, ficou difícil, mas eu tenho confiança que Deus falou, que Ele está comigo, então eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Porque a ausência de dificuldade não é a única maneira de você entender que Deus está no negócio. Eu aplico perseverança em coisas de Deus que tem dificuldade. Porque olha só, se isso aqui que eu estou falando não fosse verdade. Casou. Casamento perfeito. Né? Vestido branco, camarada de terno. E aí é de Deus o camarada para a sua vida, né? E aí você tem essa primícia. Se tiver dificuldade, não é de Deus, né? No outro dia vocês pegam numa briga. Você fala assim, não foi de Deus. Carta de divórcio. Porque você casou crendo que era de Deus. Mas no caminho, aquela coisa toda do vestido branco virou um negócio diferente. O terno do rapaz agora é uma dificuldade, aquele moço. Mas você sabe que é de Deus. E você vai pegar aquela dificuldade, colocar no teu coração que é algo de Deus para a sua vida, porque casou, meu amigo. Acabou, é uma chance só. Agora você vai olhar para frente. Nós vamos enfrentar dificuldade, obstáculo. Nós vamos até o fim com esse negócio. E olha só, eu não casei para ser infeliz não, viu, querido? Vamos caçar tratamento, vamos caçar psicólogo, pastor. Vamos atrás de tudo quanto é tratamento, porque eu não casei para ser infeliz, não. E nem você deveria. Mas no nosso caminho tem obstáculo. E é de Deus o negócio. E é de Deus o negócio. E nós vamos até o fim com isso. Então essa ideia de que ficou difícil, não é de Deus, não é a única maneira de você saber, não. Agora, a teimosia, você vai conseguir saber se apitar o orgulho. O texto que eu quero que vocês fiquem a semana toda pensando e lendo é Hebreus 6, versículo 11. Hebreus 6, versículo 11, eu peguei várias versões, mas é um texto muito legal. Do versículo 12 ao 15, eu vou falar no outro domingo, mas hoje é o 11. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Hebreus é um livro escrito talvez por Paulo, talvez por outra pessoa, então não tem um escritor que a gente consegue cravar que escreveu
o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, então não posso dizer quem foi, mas o escritor aos Hebreus diz assim, versículo 11, nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim. O nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. E o que eu fiz? Eu peguei várias versões aqui, para nós pegarmos palavras diferentes, mas com a mesma essência. Qual que é a essência aqui? O nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim. Então, a ideia desse texto é que ele está dizendo que vocês terminem como começaram. Que vocês peguem as coisas e comecem e continuem até o fim com a mesma dedicação nessa versão. Na versão Almeida atualizada diz assim, a mesma diligência. Aonde diz assim, olha, vocês começam com dedicação, sigam com dedicação e vão até o fim com dedicação. Nessa outra versão diz assim, com a mesma diligência, comecem e com a mesma diligência, termine. Na revista corrigida vai dizer assim, mostre o mesmo cuidado. Vocês começam cuidadosos e terminam cuidadosos. A outra versão vai dizer assim, que vocês continuem firmes. Vocês comecem um projeto firmes e terminem esse projeto firme. A Bíblia Viva vai dizer que vocês comecem com o mesmo entusiasmo e vão até o fim com o mesmo entusiasmo. A mensagem vai dizer, sejam diligentes até o fim, permanecendo convictos. Então, a convicção que eu tenho para começar alguma coisa que Deus me deu, essa convicção tem que estar no meio, tem que estar no final do projeto. Como é que você termina? Eu termino bem. Como é que nós vamos terminar as coisas? Vai dizer se no meio da nossa trajetória foi empreendido perseverança. A Bíblia NVT vai dizer mostrar essa dedicação até o fim. O meio autorizado vai dizer assim, até o fim, o mesmo empenho. O mesmo empenho. Então, quando Deus nos dá uma coisa, a gente vai assim, olha, é o mesmo empenho que eu comecei, eu preciso andar e eu preciso continuar e até o fim. O mesmo esforço, segundo a King James, demonstre o mesmo esforço. O mesmo esforço. O mesmo esforço de janeiro tem que chegar em dezembro, que é do começo ao fim. O mesmo esforço da manhã tem que chegar na noite, do começo ao fim. Agora eu vou ler o texto até o versículo 15. Hebreus 11, 6, de 11 a 15, diz assim, nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenha plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes. O único jeito de eu não me tornar displicente com o reino é ter o mesmo nível de entrega do começo. O único jeito de eu não me tornar preguiçoso, faltoso, sem graça no reino, é manter a mesma alegria do começo. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e esperança, herdaram as promessas. Por causa do que herdaram as promessas? Fé, mês de março, né? E esperança. Perseverança.
por causa da fé e da perseverança, herdaram as promessas. Considerem, aí eu falo assim, dá uma olhadinha na vida de Abraão. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Presta atenção nisso aqui que está escrito, porque isso aqui é muito forte. Deus olha procurando alguma coisa maior que ele no mundo. Ele não encontra nada maior que ele, então ele jura por si mesmo. Ele jura por si mesmo. E sabe o que ele jura por si mesmo? É que iria abençoar Abraão. Ele jura por si mesmo, porque não encontrou ninguém maior. E ele disse assim, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Diante desse texto aí, do 11 ao 15, eu faço dois apontamentos à luz desse texto. O primeiro, se Abraão não mostrasse perseverança até o último dia, não alcançaria a promessa. Ele diz assim, voltemos lá, para você, volta o versículo 12 aí para mim na tela. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa do quê? Por causa, quer dizer, você só recebeu por quê? Qual é a causa de você ter recebido as bênçãos? Porque teve fé e perseverança. Então, se ele não tivesse fé e perseverança, ele não alcançaria o quê? A bênção. Esse é o primeiro apontamento. Segundo apontamento que eu posso fazer à luz desse texto, esse é muito óbvio. A questão não era se Deus abençoaria ou não, e sim se Abraão aguentaria até que Deus fizesse. Não, olha, alguém que jura por si mesmo, chamado Deus, então assim, é impossível que eu não faça por você. Ele está dizendo, é impossível que eu não cumpra a bênção que eu tenho na sua vida. Então o problema não é se Deus vai te abençoar ou não. A questão é se você vai estar lá quando a bênção chegar. A questão é que se você estará lá quando a bênção chegar, e Abraão estava, porque ele aplicou fé e perseverança. Ele aplicou fé e perseverança. Tem coisas grandes de Deus na nossa vida que só não foram entregues ainda para nós, porque não foi encontrado em nós nem fé e nem perseverança. Mas uma vez que Deus encontrar em nós fé e perseverança, não há dúvida da bênção. Porque Deus garantiu a bênção jurando por si mesmo. Eu vou te abençoar e vou te multiplicar. Isso aqui você não tem dúvida. A questão é, você vai estar lá quando ela chegar? Você vai estar lá quando ela chegar? Entende? A perseverança é algo muito sério, muito importante. Então, eu quero hoje falar de duas coisas importantes para que você e eu consigamos imprimir perseverança como um traço de caráter. Para imprimir a perseverança ao caráter, motive-se para vencer. Como que eu vou incorporar, assim, a perseverança no meu caráter? Me motivando sempre a vencer. Você pode dizer isso? Preciso me motivar a vencer. Vamos de novo. De novo. Eu vou explicar isso. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Agora sim, o apóstolo Paulo, com certeza, ele diz assim, vocês sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. O que Paulo está dizendo aqui? Olhando aqui, está todo mundo lá concorrendo, dentro do estádio. Todos estão correndo.
mas só um ganha o prêmio. Aí ele fala para a igreja assim, o importante é participar, pessoal. É isso que ele está dizendo? Olha, não se importa se perder, não. O importante é estar no estádio. Eu falei assim, não, meu amigo, vocês corram para vencer. Qual que é a sua corrida hoje, querido? Qual que é a sua corrida hoje? É para vencer? Será que nós corremos para vencer? Será que nós aplicamos perseverança ao nosso caráter para que nós sejamos motivados a vencer? Será que nós temos isso no nosso coração? Ou será que fomos pegos pelo engano do que o importante é participar? E que a derrota não tem problema. A derrota não tem problema. Aí o Paulo continua dizendo assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, coisa mais linda. Não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. À luz desse texto aqui, nós podemos aprender duas coisas sobre motivações. A primeira, Paulo está dizendo para nós, corram para vencer. Sua corrida deve ser para vencer. A sua busca precisa ser para vencer. Todos correm. Todos trabalham, né? Mas um só vai subir a gerente. E Paulo fala assim, não é você não, você só concorre mesmo. Ele falou assim, não, meu amigo, trabalho como quem quer ser o gerente. Está entendendo? Todos estudam numa sala de aula, mas só tem um que vai ser o melhor da sala. Ele fala assim para você. O que ele fala para você? Seja mais um aí mesmo, só é importante. Ele fala assim, não, que seja você. Uma motivação para vencer. Eu me lembro, lá na minha escola, ali, quinta, sexta série, a gente teve esporte muito desenvolvido lá na cidade. Eu sempre conto isso pro pessoal. E aí, uma das coisas que eu tentei lembrar aqui do meu professor, que é a pessoa que marcou muito minha vida nessa fase, professor Gerson, eu fiquei lembrando assim, como que ele conseguiu levar aquele grupo de jovens, assim, hoje já homens formados, a um caráter de vencedor, assim. E eu fiquei caçando na minha mente qual foi a vez que a gente perdeu um jogo ou perdeu uma corrida. Primeiro na minha vida, que o Gerson chegou em mim e falou assim, ó, importante é competir. Ele nunca fez isso comigo. Ele falou assim, se você treinar mais, você vence o cara. E eu nunca gostei de perder, irmão. Eu não gosto de perder. Porque se eu ensinar a minha alma que perder faz parte, que eu tenho que me acomodar com derrota, eu vou lutar nessa vida para quê? Tinha alguém com você ontem, amando a Deus, agora estava no inferno, você não está orando, não está brigando, não tem a garra de querer vencer, tirar aquela pessoa de lá. Cadê o espírito de vencedor? Eu me lembro que, uma outra situação, eu pedi para a Thalita se eu podia contar, ela não respondeu, então acho que o silêncio deixou, né? No tempo que ela se separou de mim, que largou lá, namorava, a gente terminou o namoro. No caso, ela, né? Eu entrei com a outra parte. Mas ela sabe. Aí, com um ano, irmão, no internato, a gente entrava feminino, masculino e estudava à noite. Então, eu via essa menina todo dia. E eu não podia tê-la, eu amava demais, Thalita, ainda amo demais.
Só que eu vi ela todo dia. Como é que esquece um negócio desse, meu irmão? Todo dia, não é só de domingo, não, é todo dia. Aí um dia, Lídia, não sei se ela te contou essa história, um amigo nosso começou a conversar muito com ela. Estou falando, Belmiro, nunca esqueci. Pastor Belmiro hoje. Estou falando. Me lembrei disso que eu falei assim, eu tenho que mostrar para os irmãos que tem que ter espírito de guerra, né? Espírito de vencedor. Eu falei assim, agora eu rodei, agora eu perdi essa menina mesmo, de vez. Aí foi um dia, foi outro, e eu amargando aqui no meu coração. Aí assim, quarto andar eram as salas de aula, terceiro andar, alojamento feminino, segundo andar, alojamento masculino. Um dia eu combinei com os meninos do internato, falei assim, vamos pegar ele. Você me ajuda? Eu falei, bora, amigo, bora, amigo. Internato, 5 camaradas. Acabou a aula lá 10h30 da noite. Falei assim, é hoje. Belmiro desce, ninguém conversando. Peguei do braço dele aqui, ó. Falei, vem aqui, amigo. O que foi, Edinho? Falei, nada não. Levei para o alojamento, tipo cela. Senta aí. E os outros na porta. Falei, o que foi, Edinho? O que foi? Que Edinho, cara? Falei, se a Thalita está começando alguma coisa aí? Ele falou, não, amigo, pelo amor de Deus, ela é só minha amiga. Eu falei, tem alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, então você salvou sua vida. Pode ir embora. Amigo, eu ia perder a menina ali. 1 ano sofrendo. 1 ano de namoro, 1 ano de largado. Não, eu não sabia que estava no final a minha guerra, né? Nos últimos meses que ela ia voltar para mim, que a gente ia casar, eu ia perder para um magrelo daquele. Rapaz, o cara ficou branco de cima e embaixo. Ele era meu amigo. Falei assim, amigo é amigo, mas negócio à parte. Não se mete com a minha menina, não. Entende? Sabe como é que é o negócio, né? Agora, irmãos, parece que esse espírito de vencer está indo embora. Parece que as pessoas estão se acostumando assim a... É assim mesmo, não deu dessa vez, talvez daqui 10 anos. Não, pelo amor de Deus. Sabe que se ficou difícil, para. E os pais precisam falar para o filho assim, ó, você não gosta do sentimento de perder, filho? Ganha! Coisa de acolher. Ah, você perdeu, você tem que ir do braço do papai, é assim mesmo, perde mesmo. Não, meu amigo, se perder é porque você não treinou bem, vai treinar mais. Vai aprender mais. Vai crescer mais, era o que o meu professor Gerson fazia com a gente. Vai perder porque você não treinou. Com amor, assim, com o jeitinho dele, mas estava nós lá no outro dia. Sabia que Cristiano Ronaldo, falei do Messi esses dias, hein? Tem uma história do presidente do Real Madrid que diz assim, que no tempo de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o presidente chegava e os carrões lá dos jogadores, ele ia botando a mão no motor dos carros, assim. Ele falou assim, o único carro de motor frio na hora do treino era o de Cristiano Ronaldo, porque ele chegou mais cedo. E quando ele saía, o presidente saía, todos os carros cheios de ir embora, menos o Cristiano Ronaldo. Porque excelência exige entrega. Ele foi o melhor do mundo várias vezes, ele e o Messi, todo mundo sabe dessa história. Mas no caso dele, meu amigo, é muita disciplina, até hoje. Aí você quer chegar em algum lugar e não tem disciplina, não tem entrega, quer fazer o mesmo que todo mundo faz, você tem que aprender a ter o sentimento, você tem que sentir o gosto da vitória nas coisas. Porque o gosto da vitória vai te motivar a ser melhor. E o desejo de ser melhor não é para quem já é bom somente, porque quem é bom ele já tem isso, e é por isso que ele ficou bom. E a falta desse desejo de vencer está geralmente naquele que não tem conseguido grandes coisas. E era nele que tinha que estar essa perseverança. Uma busca maior. Então, ser motivado para vencer é o que Paulo está dizendo. Muitos, todos, na verdade, irmãos, está aqui a vida, amém ou amém?
Todos estão vivendo, mas você viva para vencer. Todos estão vencendo, todos estão vivendo, mas você viva para vencer. Quero profetizar aqui, muita gente aqui lidera PG, mas você lidera para multiplicar, você. Entende? Outra coisa que está nesse texto é que não tem como vencer sem treinar para vencer. Paulo era motivado a vencer e ele também era motivado a não perder o que ele tinha plantado. Porque ele fala assim lá no versículo 27. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele tanto era motivado para vencer, como ele era motivado para não perder. Ele era motivado, olha, você luta para vencer. E eu sou disciplinado, eu também luto para não cair. Parece muito com o Campeonato Brasileiro, né? Que, como é uma questão de esporte, vale o exemplo. Para as mulheres que talvez não acompanhem muito esporte, eu vou tentar explicar aqui e você vai entender. No Campeonato Brasileiro, começam 20 equipes. Fala assim, 20 equipes. Jogo de ida e volta dá um total de 38 jogos. Flamengo joga com o Corinthians, Corinthians joga com o Flamengo. Né? Um alto cada 38 jogos. Nesse período, cada jogo vale 3 pontos e o empate vale 1 ponto. E cada time vai pontuando. E de acordo com a pontuação dele e outros critérios, ele tem uma colocação na tabela. E todos começam o campeonato lutando para ser o campeão. Mas ele não sendo campeão, ele vai lutar para estar pelo menos entre os 4, porque os 4 vão para Libertadores. E a Libertadores tem uma grana alta, né? Vai ser bom para o time, vai ser bom para o jogador, então eu vou lutar, vou tentar ganhar, vou tentar empatar, porque eu quero ficar entre os 4. Se eu não conseguir ficar em primeiro lugar entre os 4 para jogar Libertadores. Aí você vai ter que viajar para outros países e tal. Os 7 vão para a Sul-Americana. É uma outra motivação. Não estou entre os 4, mas quero ficar entre os 7 para jogar Sul-Americana. E lá embaixo tem os 4 que vai para a segundona. O 16º, 17º, 17º, 18º, 19º e 20º. Então, o campeonato, olha só, irmão, o campeonato brasileiro, bem como outros campeonatos de outros países, ele é programado para que todo jogador, todo time, tenha motivação do começo ao fim. Ou é motivado para ganhar, ou é motivado pela Libertadores, ou é motivado para não cair. Porque se cair, vai ser mandado embora do time, o time vai perder dinheiro, vai perder uma grana alta, vai ser envergonhado. Mas a verdade é que os jogadores passam o ano todo desesperados que eles têm alguma motivação. Você já pensou se não criar essas motivações? Como que seria o Campeonato Brasileiro? Ah, não vou ser campeão, não vou nem jogar, vai os reservas lá. Né? Não, ele é programado do começo ao fim, né? Tem que ter motivação. Ou para subir, ou para ser campeão, ou para não cair. É o que Paulo está dizendo aqui. Não viu sem motivação. Ou para ser o melhor na sua área, ou para ter o melhor casamento da tua vida, ou para não separar. Qual que é a sua luta? É para ter o melhor casamento da minha vida. Eu quero arrumar esse marido, eu quero arrumar essa mulher. Eu quero ser caro, eu quero andar com ela assim, nas nuvens e tal. Mas não está dando essa motivação aí, motiva para não separar. Vai ler livro, vai fazer alguma coisa para não separar. Mas motivação tem que ter. Motivação tem que ter. Falando do trabalho, dá para comprar esse comércio aí? Trabalha para comprar. Vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou fazer aqui, vou chegar mais cedo, vou sair mais tarde, porque um dia eu vou comprar esse comércio aqui. Esse trabalhador dá gosto. Ou então, meu amigo, se não for a sua motivação, dá uma olhada. A dona está com um cara que vai demitir alguém, então trabalhe muito para não ser você. Mas sem motivação não dá para viver. Sem motivação não dá para viver. Aí a segunda coisa, quero aplicar aqui com vocês para encerrar. Para imprimir perseverança ao caráter, você precisa manejar bem
o fracasso. Manejar bem o fracasso. Você percebeu que em todas as definições existe a palavra problema, fracasso, você seguir apesar do fracasso. Então, o bom manuseio do fracasso, presta atenção nisso. O bom manuseio do fracasso, você pode ser um gigante despertado, e o mau manuseio do fracasso, você pode ser um gigante apagado. É o mesmo fracasso. É o mesmo fracasso para duas pessoas. Uma pode pegar o fracasso e falar assim, isso aqui nunca mais acontece na minha vida. Nasceu o gigante. Entendeu? Aconteceu, não tem como voltar o ontem. Mas o meu amanhã vai ser melhor que ontem. Melhor que hoje. Tem gente que pega um fracasso e fala assim, isso aqui nunca mais acontece na minha vida. Entende? Aconteceu, eu perdi essa. Mas, olha para minha cara aqui, essa cara aqui de derrota nessa área que você nunca mais vai ver. Porque eu vou me sagrar vencedor nisso aqui. O mau manuseio do fracasso, quando a pessoa fala assim, eu perdi, eu não conseguia mesmo, não. É o mesmo fracasso. Foi muito pesado para mim, eu estava despreparado, eu acho que eu não sou para isso. Eu acho que não é o meu negócio. Aí aquele gigante que está dentro de você adormece. Porque por causa de um fracasso, você crê que você não consegue mais nada. O outro, por causa do mesmo fracasso, fala assim, não olha para mim mais não, fracasso, porque aqui você vai encontrar resistência. Sabe, nós precisamos manusear bem o fracasso. Seria mais fácil dizer para você que eles não existem, mas existem. Quem determinará que você será um gigante despertado ou um gigante adormecido não é Deus. É você mesmo. Deus vai te ajudar. Você falar assim, olha, meu casamento vai ser o melhor casamento da história do Brasil. Deus está aí para te ajudar. Mas se você não disser, Ele não vai fazer você dizer. Se você não decidir levantar de manhã e construir o que você quer, Ele não vai construir para você. Mas se você levanta de manhã e fala assim, olha, do jeito que eu comecei aqui de manhã, eu vou terminar de noite. E a minha alegria vai ser a mesma, o meu ânimo vai ser o mesmo. Não, eu não vou apagar no meio do caminho. E as dificuldades que vierem vai levantar um gigante. Deus estará com você. Deus estará com você. Tem muita coisa que nós estamos pedindo para Deus, eu estou dizendo assim, essa é a tua parte, meu amigo. Essa é a tua parte, bota a cara que eu estou contigo. Vai para os seus projetos e diz assim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E Deus fala assim, eu sou maior, eu estou em você. Isso aí é nós mesmo. Eu estou em você. Então, o gigante, se ele vai ser despertado ou apagado, é você que decide. É você que decide. O interessante, irmãos, é que precisamos fazer muitas perguntas para nós, para saber e para nos motivar. Perguntas como, eu estou crescendo no que eu faço? No que eu faço, eu estou dando o meu melhor? Eu faço um PG, é o melhor PG do mundo. Eu trabalho numa escola, eu sou a melhor professora do mundo. Eu trabalho na casa do irmão tal lá. Eu sou a melhor funcionária. Ele vai contar para toda a geração dele que eu fui a melhor funcionária do irmão. Está entendendo? As respostas a essas perguntas. Eu estou dando meu melhor. O meu tempo é investido no que sonho. Ou estou jogando vida fora. Jogando mesmo. Tipo assim, como é que você vai chegar onde você quer jogando? Videogame, jogando em aposta. Como é que você vai chegar lá vendo Reels o dia todo? Então eu estou vivendo para vencer? Se eu estou vivendo para vencer, as minhas atitudes dizem isso.
O que eu faço diz isso. Se Deus olhar para mim no dia e falar assim, ó, tem postura de vencedor ali. Encontra. Se Deus resolver olhar para você um dia e falar assim, ó, postura fraca. Perdido na internet. Perdido no nada. Caiu no mercado. Será que Deus encontra em nós alguém que está pronto? Os resultados que temos e que teremos na vida serão consequência do que semeamos hoje e do trabalho que estamos realizando hoje. Então é profético na sua vida. Seu amanhã será melhor que hoje. Mas hoje você tem que mudar a sua postura. Para construir também o seu amanhã. Aí eu quero encerrar com um texto bíblico. Mateus 11, 16 a 17. Que esse Mateus 11, 16 a 17, tem vezes que eu leio ele, eu leio várias vezes, e tem vezes que eu estou tão próximo de Deus que eu... Sabe quando você lê um texto e se irrita junto com o texto? Que você vai junto com Jesus, assim? Ele fala assim, em Mateus 11, 16 a 17. Ele está olhando para a geração do povo de Israel que ele está vivendo, lá quando Jesus estava na terra. Ele diz assim, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos outros. Até aí. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós? Olha, a quem que eu vou comparar essa geração? Deixa eu caçar uma história aqui. Jesus, ele é mestre, né? Deixa eu lembrar de uma situação aqui para que eles entendam o que eu estou vendo nessa geração. Eu falei assim, eu vou comparar essa geração com meninos na praça. E eles gritam assim, tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. O que Jesus está dizendo? Essa geração se tornou imune. Nem quando toca para se alegrar, eles se alegram, nem quando toca para entristecer, eles entristecem. Uma geração indolor, que nem sente dor e nem vibra. Uma geração que diz assim, olha, tanto faz perder ou ganhar. Tanto faz. Então diz assim, olha, as crianças gritando uns para outros, oh, vocês são muito chatos, porque a gente tocou flauta aqui e vocês não dançam. A gente tocou lamentação, aquela música triste, vocês não choram. Não vai. Não sente. Indiferente. Será que Jesus está fazendo um elogio? Ele está falando assim, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Se a situação é para chorar, chora. Se a situação é para rir, ri, mas por favor, sem nada não dá. Sem nada não dá. Vocês não reagem a mim, Jesus está dizendo. Vocês não reagem a mim, então eu curo o cego, não muda nada em você, ressuscita morto, nada. Não reage a mim, não, é uma geração que não reage. E Deus nos chamou aqui nessa noite e falou assim, reage! Reage! Reage, irmão. Se perdeu, chora. Mas se ganhou, pula. Eu não choro quando perco, mas também não sabe o que é pular de alegria. Não sabe o que é pular com a vitória. Por que não aprendeu a chorar? Porque quem chora quando perde? Sabe o que eu estou dizendo? Porque essa pessoa aprendeu que ela pode ganhar. A criança que não chora quando perde, ela está sendo ensinada que ela não pode ganhar.
que ela realmente nasceu para perder. Você está formando um coitado, pelo amor de Deus. Ajuda você e ajude seus filhos. A dizer, filho, você perdeu, você tem que melhorar. Aí, pai, palavra dura, você não acolhe meu sofrimento. Quer acolher sofrimento, moleque? Vai treinar, vai estudar. Senão a gente vai formar uma geração indolor, indolente. Que tanto faz. Sabe o que me desesperou pensando nessa mensagem? O Brasil é o segundo lugar na geração de 18 a 24 anos de um grupo que está sendo chamado de nem. Nem trabalha, nem estuda. É de desesperar, sim ou não? O Brasil só ganhou, acho que da Turquia. Chupa a Turquia, né? Você está entendendo que vergonha? De uma geração que... E nós, pais, nós, pastores, nós, líderes. Não, filha, assim, tirou 0, mas acontece. Né? Reprovou, papai paga de novo. Papai paga de novo. Uma pessoa dessa, você está tirando o brilho dela. Sabe, pastor, eu comecei com Deus aqui, mas ficou difícil. Falaram de mim na igreja e saí. Ele saiu, e aí, vai para o inferno agora? Tá tudo bem? Foi embora. Foi embora. E aí? Falou de você, irmão, falaram de Jesus, falaram de mim, falaram de todo mundo. Qual que é o seu problema falar de você? Volta para a igreja, sem vergonha. Entende? Fala mesmo, pessoal, fala porque tem boca. Sabe, tem que ter garra. Assim, não vou perder essa pessoa, não vou perder meu PG, não vou perder a igreja, não vou perder meu trabalho. Está um movimento no Brasil aí, e está todo mundo dizendo assim, olha, alguém vai cair. E você começa a chegar 8h05, 8h10. Irmão, se tem alguém para cair, chega às 7h40. Aí vai ser admitido e fala assim, sabe como é que é, né? O capeta é sujo. O capeta é sujo, ele nem precisou trabalhar. Porque você fez todo o papel dele. Ele estava, ó. Sabe, precisamos reagir, galera. Precisamos reagir. Não precisa sair batendo em todo mundo quando perde, não, mas não perde rindo, não. Pelo amor de Deus. Sabe quanto que a gente ganhava a Copa no Brasil? Quando nós não conhecia, nem sabia o que era a Europa, esse povo aqui. Os brasileiros chegavam com raiva. Tinha gente que jogava no Brasil que não sabia nem o nome do país, pensava que era outra cidade. Mas deu 5 Copas para nós. Aí tem uma galera aí que beija o inimigo. Perdemos 3-1. A gente se vê lá no Real, em Barcelona, a gente é amigo. E o brasileiro aqui que vê uma galera sem doce. Que não briga, não dá um empurrão, porque perdeu, meu Deus do céu. Não estou aqui incentivando a violência, sabe? Mas tem que ser, quem está me entendendo aí? Amém ou não, amém? Se você é alguém que perdeu essa violência emocional, volta, gente. Volta a acreditar que você pode. Senão não tem jeito do amanhã ser melhor que hoje. Entende? Fique em pé, vamos cantar mais uma vez essa música. Eu queria muito estar brincando, mas não estou. Estou com raiva. É um texto que dá raiva. Jesus fala assim, meu amigo, cadê esse povo? A gente toca para chorar, não chora. Toca para cantar, não canta. Para rir, não ri. Eu fiquei imaginando aqui, como é que a mulher de Davi, presta atenção comigo, para você que é meio tímido, igual eu. Como é que a mulher de Davi sabia que Davi estava dando vexame lá embaixo? Porque ele se destacou. Amém ou não amém? Pulando, subindo o vestido dele, aquela coisa toda. Mas eu fico imaginando, o cara conseguir se destacar no meio de um monte de dançarino, o cara tem que ser bom. Sim ou não?
Tinha a Miriam com a mulherada lá cantando, pulando, e Davi conseguiu destacar. Olha o nível de entrega. Olha o nível de entrega desse rei. Porque ele não estava sozinho na multidão. Ele entendeu o que Paulo disse lá na frente. Todo mundo está dançando, Davi, mas você dança para vencer. Todo mundo está alegre com essa volta dessa arca aqui, mas você celebra como vencedor. Davi não gostou de perder. Como é que está o seu coração com isso? Feche seus olhos, pense nos seus planos. Pense no que você quis um dia. O que roubou isso? O que roubou isso? Ah, tive um relacionamento no passado, sofri muito, agora eu prefiro ficar sozinho. Se foi Deus que falou, amém, mas será que é você que perdeu a coragem? Será que você mesmo não acredita que pode fazer alguém feliz? E aí você já chega na pessoa e fala assim, eu não consigo não. Eu não dou conta não. O fracasso amorteceu o gigante que eu sou. Mas Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer, olha, pega o mesmo fracasso e coloca olhos diferentes sobre ele. O mesmo fracasso, irmão, que te parou, pode ser usado aqui nesta noite, não é depois não, agora, nesta noite. O mesmo fracasso que te parou um dia, pode ser o mesmo que vai te levantar nessa noite. Porque você vai olhar para ele com perseverança. Indiferente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar em nosso coração. Que aconteça um despertamento na nossa alma, Pai. Que nós enfrentemos até derrotas, mas nunca uma vida indolor. Porque somente lidando bem com a derrota nós vamos conhecer o que é uma vitória. Vamos saber a alegria de vencer. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, ministrar um novo ânimo no coração desta igreja, do teu povo, onde tiver alguém ouvindo pela internet. Um novo ânimo. Um novo ânimo. Que o gigante seja despertado dentro de nós. Que a coragem para profetizar, para trabalhar, para crer, para praticar, para fazer o hoje, construir um amanhã melhor que hoje. Ah, Deus, fala conosco. Que a perseverança na nossa vida seja um traço do caráter. Ah, não é porque deu certo agora que não vai dar certo. A minha vida vai dar certo. Porque eu vou continuar.